Bom, meus amigos, e agora nós vamos trazer para todos vocês aí uma entrevista que vai ser realizada ao vivo aqui pelo nosso glorioso repórter, o Vitor Chagas. Ele está aqui nos nossos estúdios e vai fazer essa entrevista com o Jeff Jambelli, ou melhor, Jombelli, né? É isso. Jeff Jombelli, ele que é de Ribeirão Preto e está desenvolvendo um projeto muito interessante, até aproveitando ainda em relação ao Setembro Amarelo, que envolve aí essas questões de orientações psicológicas e também com humor. Vamos lá? Vitor Chagas vai dar continuidade aí na entrevista. Olá, Gabriel, olá a todos os amigos do Jornal Defensor que nos acompanham pelas nossas redes sociais, Facebook e YouTube. É com imenso prazer que eu tenho que dizer a todos que eu estou agora entrevistando Jeff Jombelli, jornalista, radialista e humorista que trabalha com comunicação desde os 16 anos de idade. É isso, Jeff? E faz bastante tempo, Vitor. Obrigado pelo convite. Um abraço especial a todos que acompanham o Defensor. Prazer e satisfação enorme estar por aqui. Jeff, chegou uma notícia muito curiosa aqui para mim, que aos 16 anos você produzia um jornal escolar. Isso é verdade? Conta um pouquinho pra gente, como funcionava o jornal escolar? Foi uma experiência incrível. Eu acredito que aquela experiência pautou toda a minha vida profissional, desde os 16 anos. Eu numa reunião de pauta, junto com outra galera que queria e estava muito afim de fazer o jornal da escola, a gente descobriu o nome O Estudante, e em cima desse nome, O Estudante, nós conseguimos montar uma estrutura muito bacana naquele colégio. Por quê? A gente começou a visitar todo o comércio em volta e falava: você quer investir no estudante? E a pessoa falava: eu quero, é isso que a gente precisa. Então tá aqui, ó, a proposta do jornal O Estudante. Com esse apoio do comércio local, apoio da Associação de Pais e Mestres da nossa cidade, do nosso bairro, eu consegui fazer um jornal muito bacana. Eu e a galera que me acompanhava. Mas a ideia, o cabeçudo lá, tinha as ideias mais malucas lá, eu acredito que tenha sido eu. Eu levei esse projeto para a gráfica que imprimiu o jornal da cidade. Então era um jornalzinho de escola que tinha uma mega produção envolvida. Nós tínhamos uma sala de redação e dessa sala de redação saiu muita coisa legal. Eu tenho uma saudade muito grande dessa época. E eu comecei com o humor e a comédia junto com a comunicação, porque eu desenhava as charges, o tipo de humor na época era diferente, era até polêmico para a época já. Eu gostava dessa função aí do humor de chocar as pessoas. Eu sei que foi uma experiência que pautou o restante, o decorrer da minha carreira. Porque depois disso eu trabalhei em rádio, depois disso eu fiz faculdade de jornalismo, por conta dessa experiência com o jornal O Estudante. E fica a sugestão para todo mundo aí. Acho que investir no estudante é uma boa ideia, né? A educação, os estudos sempre serão a melhor saída, não é, Jeff? Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida, inclusive, enquanto o comércio investia financeiramente, nós investíamos em informação e entretenimento. Então, eu acredito que essas duas áreas elas se complementam. O entretenimento ele precisa de uma mídia, a comédia também precisa de uma mídia para chegar nas pessoas, um meio para chegar nas pessoas, e compreender isso bem cedo, para mim, pelo menos, foi bem interessante. Eu gostaria de ter feito mais projetos como esse ao longo da minha trajetória aí. Agora, vamos expor você um pouquinho aqui. Era meados de que ano quando isso acontecia? Olha, era 90, com certeza. Agora, exatamente, provavelmente 92, 91, 92, 93. Faz bastante tempo. Só que eu não fiz essa conta rápida de cabeça, não. Eu estou dando um grande chute. Então vamos lá. Eu sou de 79, então 89, 10 anos, foi 94 para ser especificamente. Eu tinha 15, 16 anos. Eu sou ruim de matemática, mas espero que esteja certo. Somos. Não é só você não, viu? E eu acredito que tenha sido uma revolução na escola, né?
Na verdade, assim, o jovem nessa época, ele demora para entender esse tipo de coisa, mas ele curte o momento. Então foi em diferentes níveis. Para nós que estávamos envolvidos, foi uma experiência. Para aquelas pessoas que pegavam aquele jornalzinho, se não me engano, era mensal. Ele não era um diário, não. Acho que ele era semanal. Por quê? Porque eu descobri uma palavra nessa época que é hebdomadário, se não me engano é essa palavra, que é de 15 em 15 dias. A gente descobriu na época do jornal, não conhecia. E nunca mais tinha falado na minha vida também. Então ele tinha uma periodicidade não diária, não era um contato constante com os alunos da escola. Então o impacto não era nem tão grande, só que eles aproveitavam o jornalzinho para mandar um recadinho para o outro, e eles aproveitavam de uma maneira. A escola em si, ela fazia a verba que a gente arrecadava com o jornal era reinvestido na própria escola, não tinha fins lucrativos, era reinvestido na estrutura do jornal e na própria escola, então tinha um impacto na escola muito interessante também. E eu acho que o impacto maior foi nós que fazíamos o jornal entendemos que a partir daquele momento a gente tinha uma voz, e essa voz era ouvida por muita gente, e isso é uma responsabilidade bem interessante de se vivenciar. O impacto maior foi na vida pessoal. Eu não tenho contato com ninguém daquela época, não sei se mais alguém seguiu a área da comunicação, mas para mim foi bastante decisivo aí para eu escolher a minha profissão. São momentos que ficam nas nossas memórias, assim, né? Eu também fiz vários projetos, assim, com a parte da comunicação em toda a minha vida acadêmica, assim, e são momentos que realmente a gente guarda, né? A gente perde contato com alguns amigos, mas os momentos ficam aqui, guardados com a gente. Ficam. Não tenha dúvida. Eu passei naquele momento a saber com toda certeza o que eu queria para o resto da minha vida. E eu não sei se foi assim com os outros, né? Mas é uma idade que você tem dificuldade para tomar decisão. E eu tomei porque a experiência foi bem bacana. Não sei se foi a decisão mais acertada da vida, mas que o caminho aí foi bem bacana. Eu curti muito. É uma profissão que você também deve concordar comigo. Tem suas dificuldades, mas tem a sua função que é essencial para a sociedade, e a gente se diverte muito. Você consegue emplacar um trabalho bacana que a gente gosta de fazer, a gente consegue fazer com prazer, e é um trabalho bacana de se realizar. Sim, com toda certeza. Pode ter certeza que você escolheu o caminho certo, sim, viu? Porque pelo pouco que eu te conheço, assim, com toda certeza o caminho foi certo. Jeff, você tem formação na área jornalística e uma especialização e vivência na área de oratória e comunicação. Mas como o humor, ele entrou na sua vida? Tá. A comédia, ela esteve presente na minha vida como linguagem de humor, desde essa época do jornalzinho da escola. Então eu fazia as charges, eram charges engraçadas, eu desenhava, escrevia crônicas sobre as coisas que aconteciam na escola. E essa linguagem da comédia comecei a flertar com humor aí. Mas no rádio, logo na sequência eu entrei em rádio, bem nessa época eu comecei a trabalhar com o movimento de rádio comunitária. E eu fazia os programas nas rádios comunitárias de humor. Eu já gostava, eu já era fã do Pânico, eu era fã de vários programas. Eu sou de São Paulo, né? Então nem sei se todos os programas que eu ouvi, as pessoas daqui também do interior conheceram. Mas tinha o Chupim, por exemplo, era um programa que eu gostava muito, e comecei a desenvolver programas de humor para o rádio. Eu, na sequência, entrei mais para a área de assessoria de imprensa, comunicação corporativa, e humor passou a fazer parte das minhas apresentações. Enquanto eu dava palestra para adolescentes, e o meio de me conectar com os adolescentes durante uma palestra era por meio do humor. Eu colocava algumas piadinhas ali. Eu fui desenvolvendo de alguma forma alguns projetos na área da oratória. Eu fui instrutor de técnica de apresentação cedo, comecei a dar técnica de apresentação ou cursos de oratória cedo, e os meus cursos se diferenciavam também por conta do humor. Eu flerto com essa linguagem há muito tempo. Mas foi aqui em Ribeirão Preto, eu já estou aqui há 8 anos mais ou menos, que eu comecei a produzir
e fazer comédia stand-up. É uma linguagem bastante específica dentro da área da comédia, é apenas mais um caminho a se seguir para quem quer ser humorista, e me encontrei, me apaixonei, e eu percebi que esse tipo de humor, esse tipo de humor que olha para dentro de você, olha para as coisas do dia a dia, e que você sobe num palco com a cara limpa, dá essa cara a tapa para fazer com que as pessoas riam, ele é bastante, primeiro, é desafiador, e fez eu me compreender cada vez mais. Foi assim que eu me apaixonei completamente pelo humor, e ao longo de toda a minha carreira eu fiz esse tripé, eu sempre juntei o tema da comunicação, a oralidade com o tema do humor e o trabalho social. Então são três áreas que sempre estiveram presentes na minha vida de uma forma ou de outra. E a comédia, ela foi ligando tudo isso, ela foi fazendo com que isso tudo fizesse um sentido, pelo menos para mim. E eu espero que para as pessoas também, porque qualquer coisa que você ofereça às pessoas, se você fizer com bom humor, eu imagino que seja bem recebido, ou recebido de uma maneira prazerosa. Isso traz uma satisfação muito grande. Jeff, falando sobre o humor na vida das pessoas, como você acha que o humor pode estar e também ele pode entrar na vida das pessoas? Como é a sua forma de ver sobre isso? Como que o humor pode entrar? O humor, ele depende, na minha opinião, eu vou falar como consumidor de comédia. Como consumidor, a pessoa que procura algo relacionado ao humor, essa vontade de procurar cada vez mais algo relacionado ao humor depende de uma predisposição. Você precisa estar no estado, na vibe da comédia. O dia que você está completamente para baixo, deprimido ou com um cara de poucos amigos, muito provavelmente, se alguém tente te fazer graça, você vai receber você não vai receber tão bem. Só que o humor encanta, o riso contagia. A partir do momento que a gente consegue, de alguma forma, te oferecer algo com humor, você percebe que aquilo te contagia e começa a mudar a sua predisposição. Então, se você estava triste, começa a dar passos em direção a algo mais alegre, de alguma forma o humor transforma o seu ânimo naquele momento. Mais interessante, que vale ressaltar, é que nós somos seres humanos. Então nós somos, as emoções, elas estão presentes na nossa vida e não tem como nós fugirmos disso. O humor, ele lida com as emoções, ele está totalmente relacionado às nossas emoções. Então o humor é viver e olhar para as coisas de uma maneira diferente. O humor é um convite, você aceita se estiver predisposto. O trabalho do humorista é sempre ficar fazendo esse convite para que você olhe para as coisas desarmado e com um olhar mais, deixar sua criança interior falar mais alto. Por quê? Porque quando você pega, eu até fiz uma analogia uma vez, se você pegar a piada mais engraçada do mundo, eu falo isso para você mesmo, Vitor, imagina aqui, ó, você que é do humor também, né, faz o personagem que eu adoro, pega uma piada mais engraçada do mundo e pega a mais sem graça do mundo. Você vai comparar essas duas piadas medindo o quanto que as pessoas riem. Só que tem uma coisa, a piada mais engraçada do mundo, a pessoa vai ouvir 10 vezes. E a mais sem graça do mundo, ela vai ouvir uma vez só. Dá para saber, no final, qual que é a mais engraçada? Deixa eu tentar me explicar melhor. Mesmo a piada mais engraçada do mundo, se você ouvir 10 vezes, na última vez, você já vai estar de saco cheio dessa piada, vai perder a surpresa e todos os elementos e mecanismos do humor. Então não é por si só a piada que vai necessariamente ou tem intrinsecamente o poder de te arrancar risada. É um contexto, e esse contexto quem cria é o humorista, por isso que é uma arte fascinante. Esse contexto quem cria é o veículo, é a mídia. E esse contexto depende também da sua disposição para aceitar o convite de dar risada. O mesmo olhar em dias diferentes para a mesma situação cômica pode ter efeitos diferentes. Às vezes você não está no clima de dar risada. Às vezes
você não olha para aquilo, parece bobo hoje. Pega num dia que você está mais disposto e a fim de aceitar o convite, a brincadeira, ao riso, qualquer coisa te diverte, porque você entende aquele contexto emocional que está em volta, você deixa com que a pessoa te acesse as emoções. Então sim, para que você deixe a comédia entrar na sua vida, você tem que estar disposto a isso, tem que permitir. Se você não permitir, você não ri. Se você não permitir, você pode até rir se o recurso te pegar de surpresa, mas não é por si só que uma piada tem graça. É o esforço do comediante em te fazer esse convite e a sua predisposição a aceitar esse convite. Se você não quiser, a dificuldade é grande. Assim, com toda certeza. Belas palavras, inclusive, viu, Jeff? Sabemos que a gente está no mês do Setembro Amarelo e você tem um trabalho também, né, quanto a isso. Qual foi o momento que você percebeu que poderia encaixar o seu trabalho, principalmente essa parte do humor, nessa questão do Setembro Amarelo? Na verdade, foi olhando para a minha própria vida. Eu tive uma vida bastante agitada em São Paulo, bastante ativa em São Paulo. Eu me mudei para Ribeirão Preto e a mudança, para mim, me trouxe um impacto muito grande, emocional mesmo, psicologicamente falando. Eu me abati, eu me deixei abater muito. E nesse processo, eu acabei me afastando de tudo que eu fazia e me dava prazer, que são as coisas que eu acabei de comentar. A comunicação propriamente dita, trabalhar com rádio, com comunicação, que era o que eu vinha fazendo. Me afastar, me distanciar disso, num primeiro momento me deixou muito mal. Num segundo momento, eu fui buscando dentro de mim uma possibilidade de retomar a chance de estar falando com pessoas em público, que eu, aqui em Ribeirão, demorei para me conectar com essas pessoas. E o humor foi uma forma descontraída. Eu achei que seria prazeroso voltar à situação de falar em público por meio do humor. Comecei a pesquisar comédia stand-up. Só que a minha situação emocional, ela se agravou muito. Eu passei por uma depressão muito grande. Eu fiquei 3 anos praticamente sem falar com ninguém. E foi um buraco que eu só consegui sair por meio do humor e da comédia. Eu, observando a minha experiência, achei que eu poderia replicar. Eu entendi, e hoje eu entendo, que cada situação é uma situação. A questão da depressão, saúde mental e qualquer uma das situações que te deixam triste, essas situações elas precisam ser acompanhadas por profissionais da saúde. O diagnóstico é dado pelo profissional da saúde. O que deu certo para mim pode não dar certo para você. Mas eu aprendi também que o humor, para quem faz humor, ele te proporciona ter contato com ferramentas que podem ser sim transformadoras, porque de alguma forma transformam uma realidade. Eu vou dar um exemplo banal, um exemplo qualquer. Eu poderia dar o exemplo, não sei, eu não estou satisfeito com a cor de camiseta que eu estou vestindo. Não estou satisfeito com essa cor de camiseta. As pessoas olham para essa cor de camiseta que eu estou vestindo e falam assim, essa cor ela não é bacana, ou você não está bem vestido. Eu, a partir do momento que me deixo abater por isso, isso vai me deixar mais triste. Só que a comédia, ela ensina um recurso que vai desde o humor de autoflagelo, de autodepreciação, ou simplesmente pelo fato de eu olhar, observar, encontrar uma perspectiva e um lado humorado, cômico daquela situação, transformar isso numa piada e devolver para as pessoas, ou seja, eu vou fazer piada com a minha condição, com a minha camiseta, com a minha barba. Olha, perdi a oportunidade de falar de barba, né? Eu vou fazer uma piada com a minha barba, que ela é linda, você pode ver, né? E quando eu devolvo essa situação, eu devolvo com outro significado. As pessoas que estavam dando risadas da minha barba, agora elas estão rindo comigo da minha barba, e eu me apropriei do que as pessoas riem. Mas o mais importante de você melhorar a sua autoestima, se aprimorando na arte de fazer com que as pessoas riem daquilo que você quer que elas riam, ou seja, você tem esse controle, é você que está oferecendo isso em forma de piada, não deixa de ser um controle. É óbvio que você está usando a sua vulnerabilidade, você está aceitando isso, então é uma conversa interior muito grande e interessante,
Ao passo que isso acontece, você vai aprimorando o seu olhar e a capacidade de ressignificar, dar um novo significado a qualquer coisa que aconteça. Às vezes esse significado precisa de um distanciamento, então você vai precisar se distanciar de algo que te deixe para baixo, triste, se distanciar e transformar aquela situação que por algum motivo te abala emocionalmente, transformar e devolver em forma de piada. Esse exercício funciona? Às vezes ele não funciona, às vezes ele dá errado. Então a comédia, além de te ensinar a ressignificar as situações e mostrar como um produto de arte, como uma obra de fruto da sua criatividade, mostra que você é capaz de produzir algo, ao mesmo tempo que ela possibilita isso, se tudo der certo, o comediante tem que saber lidar com frustração, porque nem sempre dá certo. Então, por isso que eu digo que serviu para mim, é um desafio muito grande, um constante movimento de olhar para dentro, ver algo, mudar o significado, olhar de uma maneira engraçada, devolver algo, se frustrar às vezes quando esse algo não é bacana, voltar, reavaliar o processo, entender o que aconteceu. Esse jogo te coloca de uma maneira útil, muda o seu papel social, muda o seu papel na relação que te deixa para baixo, que te oprime. Você passa a ter uma voz, e essa voz é debochada, é cômica. Existe uma infinidade de possibilidades na comédia que você pode se apropriar. Mas o mais interessante para mim é que a gente não tem que rir só das coisas boas da vida. Sim. Que seria rir à toa. Sim. A gente tem que aprender a rir das coisas que não são tão boas. A comédia, ela tá no erro, a comédia, ela tá no fracasso também, a comédia está no desajuste, a comédia está está em desacordo com as pessoas, e isso também gera humor, e isso também gera o riso, mas quando você ri faz bem para você e para as pessoas. Essa dinâmica serviu para mim, e eu acredito que possa servir para alguém também. Eu não preciso dizer mais nada, né, senhoras e senhores? Jeff Jombelli com sábias palavras. Jeff, para a gente encerrar aqui essa maravilhosa entrevista, antes de te fazer a última pergunta, eu quero já agradecer por ter aceitado dar essa entrevista aqui para nós do Jornal O Defensor. E há planos para a volta aos palcos aí de Ribeirão? Eu quero agradecer você, Vitor, agradecer o Defensor e todas as pessoas que acompanham. Nós estamos sempre acompanhando toda a evolução aí das liberações, questão de segurança, mas assim que foram permitidas as apresentações, eu já voltei. Tenho uma noite fixa aqui em Ribeirão Preto todas as terças. Eu não sei se você pode falar isso, mas hoje é uma terça, e daqui a pouquinho eu estou indo fazer uma apresentação solo do meu show solo, Naturalmente Chapado, que o nome diz Chapado, mas ele tem exatamente a ver com isso que eu te falei. Ele tem exatamente a ver com a minha história de vida, como eu saí da depressão. Uau, que legal, Jeff. Mais uma vez, então, muito obrigado, e espero poder fazer mais entrevistas com você. A gente não se conhece pessoalmente ainda, né, Jeff? Então, eu espero poder... A gente já se falou por live. A gente já se falou por live. E você tá um pouquinho diferente, né? Oi? A gente se falou por live e você estava um pouquinho diferente. Eu estava um pouquinho diferente. Para quem não sabe, eu tenho uma personagem chamada Dona Ernesta, né, que é aqui do grupo de teatro que eu participo aqui na cidade de Taquaritinga, que é o Primos do Tarcísio. O Jeff me viu de Dona Ernesta, né? Ele nunca acho que tinha me visto assim, de Vitor Chagas. Prazer, Vitor. Sempre que precisar, estou à disposição. Que eu puder fazer para ajudar, pode contar comigo sempre. Nós também ficamos à disposição. Muito obrigado, viu, Jeff? Valeu demais. É com você, Gabriel.